Olá, somos o Grupo Guerreiros Divinos. Você já sentiu que, por mais que tente, algo parece bloquear sua evolução espiritual? Como se uma barreira invisível estivesse impedindo você de se conectar com sua intuição, seus guias ou com a energia do universo. Isso é mais comum do que você imagina, mas a boa notícia é que existem formas de superar esse bloqueio e destravar sua jornada espiritual. Hoje, vamos revelar passos essenciais para liberar sua energia, fortalecer sua conexão e permitir que o fluxo espiritual volte a acontecer naturalmente em sua vida. Antes de começarmos, queremos te convidar a fazer parte dessa caminhada. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que expandem sua consciência. Se conhece alguém que também enfrenta desafios na espiritualidade, compartilhe este vídeo. E nos comentários, queremos saber, você já passou por um bloqueio espiritual? Como superou? Sua experiência pode ajudar outras pessoas nessa jornada. Além disso, na descrição do vídeo, disponibilizamos e-books sobre espiritualidade para te ajudar a aprofundar ainda mais seu despertar. Quer fazer parte dos Guerreiros Divinos? Então torne-se um membro no canal e tenha acesso a vídeos antecipados e benefícios exclusivos. Assistir vídeos de espiritualidade acalma sua mente, promove autoconhecimento e, se você assistir antes de dormir, pode até melhorar a qualidade do seu sono, tornando-o mais profundo e restaurador. Agora, abra sua mente, prepare-se para transformar sua energia e venha com a gente superar qualquer barreira no caminho da sua evolução espiritual. Já sentiu aquele peso invisível, uma névoa densa que paira sobre sua alma, obscurecendo a luz que você sabe que existe dentro de você? Como se um véu se interpusesse entre você e algo maior, algo mais profundo, que você anseia reconectar. Essa sensação de estagnação, de estar caminhando em círculos em sua jornada interior, é profundamente frustrante e, muitas vezes, dolorosa. É como tentar ouvir uma melodia sublime através de uma parede grossa, e a beleza está lá, você sente a vibração, mas a clareza, a nitidez, a plenitude da experiência, permanecem inatingíveis. E se essa barreira, essa aparente desconexão, não fosse um beco sem saída, mas sim um portal, um convite a uma jornada ainda mais profunda de autodescoberta e transformação? Em meio ao turbilhão do cotidiano, às exigências incessantes do mundo moderno, é fácil perdermos o contato com a nossa essência mais íntima, com a chama espiritual que nos impulsiona e nos nutre. A rotina frenética, o excesso de informações, as pressões sociais e as expectativas externas podem nos afastar gradualmente daquela voz interior sábia e gentil que nos guia. De repente, percebemos que a alegria vibrante se esvaiu, a motivação se dissipa e a sensação de propósito se torna vaga e distante. A prática espiritual que antes fluía com naturalidade parece árida, sem vida, como um jardim ressequido pela falta de água. A intuição, antes uma bússola confiável, se torna hesitante, confusa, como um sinal de rádio fraco e intermitente. Essa desconexão não é um sinal de fracasso espiritual, muito pelo contrário. É um chamado profundo para reavaliarmos o nosso caminho, para identificarmos os obstáculos que se interpõem entre nós e a nossa verdadeira natureza, e para reacendermos a luz que reside em nosso interior. Essa sensação de bloqueio não é exclusividade sua. Inúmeras pessoas em todo o mundo, em diferentes momentos de suas vidas, se deparam com essa experiência desafiadora. Não importa sua trajetória espiritual, sua crença ou prática religiosa, essa barreira pode surgir, como uma provação a ser superada, um degrau a ser escalado em direção a uma consciência mais expandida. Talvez você se sinta perdido, sem direção, questionando o sentido da sua jornada. Talvez a ansiedade e o medo tenham se tornado companheiros constantes, obscurecendo a esperança e a fé. Ou talvez, simplesmente, você sinta um profundo vazio, uma falta de entusiasmo pela vida, como se a cor e o sabor tivessem desaparecido. Esses sentimentos, embora desconfortáveis, são indicadores valiosos de que algo precisa ser transformado, de que um novo ciclo de crescimento e renovação está prestes a começar. Existe um caminho para romper esse ciclo de estagnação, para dissolver essa névoa que turva a sua visão espiritual e para reacender a chama da sua conexão interior. Imagine despertar para uma nova clareza, onde a intuição flui livremente, a paz interior se torna uma constante e a alegria de viver retorna com força total.
Visualize-se reconectado com a fonte de energia vital que te sustenta, sentindo-se pleno, fortalecido e inspirado a seguir em frente com confiança e propósito. Essa transformação é possível, acessível a você, independentemente de onde você esteja em sua jornada. Ao longo desta exploração, serão revelados caminhos práticos, ferramentas eficazes e perspectivas transformadoras que te guiarão passo a passo no processo de superação desse bloqueio, abrindo as portas para uma experiência espiritual mais rica, profunda e vibrante. Prepare-se para redescobrir a força que reside em você, para reconectar-se com a sua luz interior e para trilhar um caminho de renovação e expansão da sua consciência. A jornada da espiritualidade, assim como qualquer caminho de crescimento pessoal, é repleta de altos e baixos, de momentos de intensa conexão e expansão, e de outros em que nos sentimos inexplicavelmente estagnados. Essa sensação de paralisia, de que algo impede o fluxo natural da nossa energia espiritual, é o que comumente chamamos de bloqueio espiritual. É crucial compreender que essa experiência não é um sinal de falha pessoal, nem um revés definitivo em nossa busca por sentido e transcendência. Ao contrário, pode ser interpretada como um chamado interno, um convite da alma para olharmos mais profundamente para dentro de nós mesmos e identificarmos os padrões e as energias que estão obstruindo o nosso caminho. Assim como cuidamos da nossa saúde física e mental, a nossa dimensão espiritual também exige atenção, cuidado e, por vezes, intervenção para restaurar o seu equilíbrio e vitalidade. Imagine a espiritualidade como um jardim exuberante, repleto de flores vibrantes e árvores frutíferas. Para que esse jardim floresça em sua plenitude, é preciso cuidado constante, regar as plantas, adubar o solo, remover as ervas daninhas e proteger o espaço de pragas e intempéries. Um bloqueio espiritual, nesse contexto, pode ser comparado ao acúmulo de ervas daninhas que sufocam as plantas, à falta de água que resseca o solo, ou a obstáculos que impedem a luz do sol de alcançar as flores. Esses obstáculos, em nossa jornada interior, podem se manifestar de diversas formas, em traumas emocionais não curados, crenças limitantes arraigadas, hábitos de autossabotagem, ambientes tóxicos, ou até mesmo um estilo de vida desalinhado com os nossos valores mais profundos. Ignorar esses sinais de desequilíbrio é como negligenciar o jardim, permitindo que ele se torne árido e improdutivo. É fundamental reconhecer que a experiência de um bloqueio espiritual é incrivelmente comum. Em algum momento da vida, a maioria das pessoas que buscam um caminho de crescimento espiritual se depara com essa sensação de estagnação. Não é um problema exclusivo de iniciantes, nem uma fraqueza de quem está menos ou evoluído. Mesmo os mestres espirituais mais renomados, em suas biografias, relatam momentos de crise, de dúvida e de aparente desconexão. Essas fases desafiadoras fazem parte da jornada humana, são oportunidades de aprendizado e transformação, e nos convidam a aprofundar nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre a natureza da nossa espiritualidade. Visualmente, poderíamos pensar em um gráfico de linha ascendente representando a jornada espiritual, com momentos de platô ou mesmo pequenas quedas, que não invalidam a tendência geral de crescimento, mas que representam momentos cruciais de reavaliação e ajuste de rota. O ponto central é que um bloqueio espiritual não é um ponto final, mas sim um ponto de inflexão. É um sinal de que precisamos mudar algo, ajustar nossas práticas, reavaliar nossas crenças e, acima de tudo, cultivar uma maior autocompaixão e paciência conosco mesmos. Este conteúdo foi criado justamente para te guiar nesse processo de reconhecimento, compreensão e superação desses bloqueios. Serão exploradas as causas mais comuns, desde as feridas emocionais do passado até os hábitos cotidianos que minam nossa energia espiritual. Serão apresentadas ferramentas e práticas eficazes para limpar, energizar e reequilibrar o seu campo energético, restaurando o fluxo natural da sua espiritualidade e reconectando você com a sua fonte interior de luz e sabedoria. O objetivo final é transformar esse aparente obstáculo em um trampolim para um crescimento ainda maior, para uma experiência espiritual mais profunda, autêntica e transformadora. Prepare-se para desvendar os mistérios do seu bloqueio espiritual e para despertar o potencial ilimitado que reside em você. Deseja destravar sua jornada espiritual? Inscreva-se e receba insights profundos para superar bloqueios e avançar. Compartilhe suas dúvidas, experiências e inspire outros nos comentários. Sua voz é fundamental para construirmos juntos uma comunidade vibrante e aprendermos uns com os outros. Seu feedback nos guia para criar conteúdos ainda melhores, feitos para você.
Para realmente superar um bloqueio espiritual, o primeiro passo crucial é compreender a sua natureza multifacetada. Não se trata de uma entidade monolítica e impenetrável, mas sim de um conjunto de padrões energéticos, emocionais e mentais que se manifestam como uma barreira ao nosso crescimento espiritual. Imagine um rio que encontra obstáculos em seu leito, e pedras, galhos, sedimentos, que impedem o fluxo livre da água. Da mesma forma, em nossa jornada interior, diversos fatores podem se acumular e criar essa obstrução, dificultando nossa conexão com a fonte de energia vital que nos nutre. Reconhecer essa complexidade é fundamental para abordarmos o problema de forma eficaz e abrangente, em vez de buscarmos soluções rápidas e superficiais que apenas mascaram os sintomas. Um dos objetivos primordiais é identificar as raízes desse bloqueio. O que, em sua vida, pode estar contribuindo para essa sensação de estagnação? Comece investigando suas emoções. Há sentimentos reprimidos ou não processados, como mágoa, raiva, medo ou culpa, que você tem carregado. Essas emoções densas podem se acumular em nosso campo energético, criando verdadeiros nós que bloqueiam o fluxo da energia espiritual. Pense em situações passadas que ainda despertam emoções fortes em você. Relacionamentos desafiadores, perdas significativas, traumas de infância, todos esses eventos podem deixar marcas profundas em nossa alma e gerar bloqueios se não forem devidamente curados e integrados. Dedicar um tempo para escrever sobre suas emoções e experiências pode ser um primeiro passo poderoso para trazer à tona conteúdos inconscientes e iniciar o processo de cura. Outro aspecto crucial é examinar suas crenças e padrões de pensamento. Quais são as histórias que você conta para si mesmo sobre sua espiritualidade, sobre o mundo e sobre seu próprio valor? Crenças limitantes como eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ser feliz ou Deus é punitivo podem atuar como verdadeiros programas mentais que sabotam nossa jornada espiritual. Imagine uma pessoa que deseja aprender a nadar, mas acredita profundamente que é incapaz de flutuar. Essa crença limitante irá gerar medo e tensão, impedindo-a de relaxar e aprender as técnicas necessárias para nadar. Da mesma forma, crenças negativas sobre si mesmo ou sobre a espiritualidade podem nos impedir de acessar nosso potencial máximo e de vivenciar a plenitude da conexão espiritual. A prática da autoobservação consciente, através da meditação, por exemplo, pode nos ajudar a identificar esses padrões de pensamento limitantes e a questioná-los, abrindo espaço para novas crenças mais positivas e fortalecedoras. Além dos aspectos emocionais e mentais, o ambiente em que vivemos e os hábitos que cultivamos também exercem um impacto significativo em nossa energia espiritual. Ambientes carregados de negatividade, relacionamentos tóxicos ou um estilo de vida excessivamente estressante podem minar nossa vitalidade e criar bloqueios. Imagine uma planta que é colocada em um vaso pequeno, com solo pobre e em um local escuro e sem ventilação. Mesmo que a planta tenha o potencial de florescer, as condições desfavoráveis irão impedir seu crescimento. Da mesma forma, se nos expomos constantemente a ambientes e situações que drenam nossa energia, se negligenciamos o autocuidado e o descanso, ou se nos cercamos de pessoas que nos desmotivam e nos criticam, estamos criando um terreno fértil para o surgimento de bloqueios espirituais. Portanto, é essencial cultivarmos um ambiente positivo e nutritivo, tanto interna quanto externamente. Isso inclui buscar relacionamentos saudáveis e inspiradores, criar espaços de paz e beleza em nosso lar, e adotar hábitos de autocuidado que nutram nosso corpo, mente e espírito, como uma alimentação equilibrada, sono reparador, prática regular de exercícios físicos e momentos de conexão com a natureza. Finalmente, é importante lembrar que superar um bloqueio espiritual não é um evento único e instantâneo, mas sim um processo contínuo de autodescoberta e transformação. É como remover as pedras e os galhos do leito do rio, um trabalho que exige paciência, persistência e dedicação. Haverá momentos de clareza e avanço, e outros de recaída e desafio. O fundamental é manter a intenção de seguir em frente, de aprender com as dificuldades e de cultivar a autocompaixão ao longo do caminho. Imagine um jardineiro que cuida com amor e dedicação de seu jardim, mesmo diante das intempéries e dos desafios. Ele sabe que o crescimento é um processo gradual e que cada planta tem seu próprio tempo e ritmo. Da mesma forma, em nossa jornada espiritual, precisamos cultivar a paciência conosco mesmos, celebrar cada pequena vitória e confiar no processo de transformação que está em andamento.
Ao adotarmos uma abordagem holística, que considera os aspectos emocionais, mentais, ambientais e comportamentais, e ao nos comprometermos com a prática constante de ferramentas e técnicas de desbloqueio, podemos restaurar o fluxo natural da nossa energia espiritual, reacender a chama da nossa conexão interior e trilhar um caminho de crescimento e plenitude cada vez mais profundo e significativo. Em tempos de transformação acelerada e incertezas globais, a busca por equilíbrio e sentido na vida se intensifica. Nunca antes a sociedade experimentou um ritmo tão frenético, uma avalanche de informações e uma pressão tão constante por produtividade e sucesso. Paradoxalmente, essa era de hiperconexão digital muitas vezes nos distancia de nós mesmos, da nossa paz interior e daquela dimensão mais profunda da existência que nutre a alma. Nesse contexto, a espiritualidade emerge não como um luxo ou um passatempo, mas como uma necessidade vital, um farol em meio à tempestade, um refúgio seguro no turbilhão do mundo moderno. A urgência de compreendermos e superarmos os bloqueios espirituais reside precisamente nesse cenário. Imagine um atleta de alta performance que, no momento crucial de uma competição, se depara com uma lesão incapacitante. Toda a sua preparação, todo o seu esforço, toda a sua dedicação podem ser comprometidos se ele não souber lidar com essa barreira física. Da mesma forma, em nossa jornada espiritual, os bloqueios atuam como lesões energéticas que nos impedem de acessar nosso potencial máximo, de vivenciar a plenitude da nossa conexão interior e de navegar com serenidade os desafios da vida. E a competição o que enfrentamos hoje, e o desafio de manter o equilíbrio, a sanidade mental e a esperança em um mundo cada vez mais complexo e instável, e exige que estejamos em nossa melhor forma espiritual. O grande problema, o desafio central que torna este tema tão urgente, é que os bloqueios espirituais se manifestam justamente quando mais precisamos da nossa força interior. Em momentos de crise, de transição, de perdas ou de incerteza, é natural buscarmos apoio na nossa espiritualidade, seja através da fé, da meditação, da conexão com a natureza ou de outras práticas que nos conectam com algo maior do que nós mesmos. No entanto, se estivermos presos em um bloqueio espiritual, essa fonte de conforto e orientação parece inacessível, distante, como um poço seco em meio ao deserto. Essa desconexão, nesse momento crítico, pode intensificar a sensação de solidão, de desamparo e de desesperança, tornando ainda mais desafiador o processo de superação das dificuldades. Pense na metáfora de um telefone celular com pouca bateria no meio de uma emergência. Você precisa desesperadamente se comunicar, pedir ajuda, buscar informações, mas a fonte de energia está falhando. Um bloqueio espiritual funciona de forma semelhante, ele drena nossa energia vital, enfraquece nossa intuição, obscurece nossa clareza mental e dificulta nossa capacidade de acessar os recursos espirituais que poderiam nos auxiliar a lidar com a situação. Essa bateria espiritual fraca nos deixa mais vulneráveis ao estresse, à ansiedade, à depressão e a outras dificuldades emocionais e psicológicas. Em um mundo que nos exige resiliência, adaptabilidade e força interior, superar os bloqueios espirituais não é apenas desejável, mas essencial para nossa saúde, bem-estar e capacidade de prosperar. Portanto, a urgência de aprendermos a identificar e superar os bloqueios espirituais nunca foi tão premente. Não se trata apenas de buscar uma vida mais feliz ou mais plena, embora isso também seja um resultado valioso. Trata-se de desenvolver a resiliência espiritual necessária para enfrentar os desafios do século XXI, de cultivar a paz interior em meio ao caos exterior e de nos reconectarmos com a nossa essência mais profunda, aquela que nos lembra que somos muito mais do que os nossos medos, as nossas dúvidas e as nossas dificuldades. Este é o momento de agirmos, de investirmos em nossa jornada espiritual, de desbloquearmos o nosso potencial ilimitado e de reacendermos a luz que reside em cada um de nós. O mundo precisa da sua luz, e você merece viver em sua plenitude. Para compreendermos como superar um bloqueio espiritual, precisamos inicialmente desmistificar o que realmente significa essa experiência. Imagine um sistema de encanamento em sua casa. Se em algum ponto do sistema houver um entupimento, o fluxo de água será interrompido, causando transtornos e impedindo que a água chegue aos pontos de uso. Um bloqueio espiritual, de certa forma, funciona de maneira análoga, ele impede ou dificulta o fluxo da nossa energia vital, da nossa conexão com a intuição e da nossa capacidade de experimentar a plenitude da nossa espiritualidade. Mas, o que exatamente causa esses entupimentos em nosso sistema energético espiritual?
Um conceito fundamental para entendermos os bloqueios espirituais é o de fluxo energético. Em diversas tradições espirituais, desde as antigas práticas orientais até as abordagens mais contemporâneas, a ideia de que somos seres energéticos é central. Essa energia, muitas vezes referida como chi, prana, ou simplesmente força vital, circula através de nós, nutrindo nosso corpo, mente e espírito. Visualmente, imagine uma rede intrincada de canais energéticos, como os meridianos da medicina chinesa ou os chakras da tradição hindu, e que distribuem essa energia por todo o nosso ser. Quando esse fluxo é livre e harmonioso, nos sentimos vibrantes, conectados, inspirados e em equilíbrio. Por outro lado, quando o fluxo energético é interrompido ou estagnado, podemos experimentar uma variedade de sintomas que caracterizam um bloqueio espiritual. Outro conceito-chave é a conexão com a intuição e a sabedoria interior. A espiritualidade, em sua essência, é uma jornada de autodescoberta e de expansão da consciência. Parte fundamental dessa jornada é aprendermos a ouvir a voz da nossa intuição, aquela bússola interna que nos guia em direção ao nosso propósito e bem-estar. Quando estamos conectados com a nossa espiritualidade, essa intuição se torna mais clara, mais forte, mais confiável. Percebemos insights, sincronicidades e os sinais que nos orientam em nossas decisões e nos ajudam a trilhar o caminho com mais segurança e clareza. No entanto, um bloqueio espiritual pode obscurecer essa intuição, tornando difícil discernir a voz da sabedoria interior em meio ao ruído da mente e às pressões externas. Já se sentiu confuso, indeciso, sem saber qual caminho seguir, mesmo sabendo intuitivamente a resposta? Essa dificuldade em acessar a própria intuição pode ser um forte indicador de um bloqueio espiritual. As emoções e os padrões de pensamento desempenham um papel crucial na criação e manutenção dos bloqueios espirituais. Emoções negativas não processadas, como raiva, medo, tristeza, culpa ou ressentimento, podem gerar tensões e contrações em nosso campo energético, como nós que impedem o fluxo da energia vital. Da mesma forma, padrões de pensamento limitantes, crenças negativas sobre nós mesmos ou sobre o mundo, e diálogos internos autocríticos podem criar barreiras mentais que nos desconectam da nossa essência espiritual. Pense em um rio que encontra uma represa, e as emoções e pensamentos negativos podem atuar como essa represa, acumulando energia estagnada e impedindo o fluxo natural da nossa espiritualidade. Pesquisas na área da neurociência têm demonstrado a forte ligação entre as emoções e o nosso bem-estar físico e mental, e essa conexão se estende também à nossa dimensão espiritual. Um estudo publicado no Journal of Positive Psychology revelou que a prática da gratidão, uma emoção positiva, está associada a um aumento do bem-estar espiritual e da sensação de conexão com algo maior. Finalmente, é importante considerarmos o impacto das influências externas e do ambiente em nossa energia espiritual. Assim como absorvemos nutrientes dos alimentos que ingerimos e do ar que respiramos, também somos influenciados pelas energias do ambiente em que vivemos, das pessoas com quem convivemos e das informações que consumimos. Ambientes carregados de negatividade, relacionamentos tóxicos, notícias alarmistas e conteúdos violentos podem baixar nossa vibração energética e criar bloqueios espirituais. Imagine uma planta que é colocada em um solo contaminado, e mesmo que receba luz e água, seu crescimento será prejudicado pela toxicidade do ambiente. Da mesma forma, se nos expomos constantemente a influências negativas, nossa energia espiritual pode ser afetada, tornando-nos mais vulneráveis a bloqueios. Cultivar um ambiente positivo, cercarmos-nos de pessoas inspiradoras e escolhermos cuidadosamente o que nutrimos nossa mente e espírito são passos essenciais para mantermos nossa energia espiritual fluindo livremente. Em resumo, um bloqueio espiritual é uma interrupção no fluxo natural da nossa energia vital e da nossa conexão com a intuição, causado por uma combinação de fatores emocionais, mentais e ambientais. Compreender esses conceitos fundamentais é o primeiro passo para superarmos esses bloqueios e reacendermos a luz da nossa espiritualidade. Ao longo desta jornada, exploraremos ferramentas e práticas para limpar, energizar e reequilibrar o seu sistema energético espiritual, restaurando o fluxo natural da sua luz interior e reconectando você com a sua essência mais profunda. Compreender os conceitos teóricos sobre bloqueios espirituais é um passo essencial, mas a verdadeira transformação ocorre quando colocamos esse conhecimento em prática, integrando-o ao nosso dia a dia.
É nesse momento que nos deparamos com os desafios reais, com as resistências internas e com as complexidades da vida cotidiana que podem dificultar a aplicação das estratégias de desbloqueio. Imagine aprender a teoria da direção de um carro e você pode entender todos os comandos, as regras de trânsito e os princípios da física envolvidos, mas a verdadeira maestria surge apenas quando você se senta ao volante, enfrenta o trânsito real, as curvas inesperadas e as diferentes condições climáticas. Da mesma forma, a superação de um bloqueio espiritual exige mais do que conhecimento intelectual ou requer ação consistente, adaptação e perseverança diante dos obstáculos. Um dos desafios mais comuns na prática espiritual é lidar com as emoções difíceis. Identificar traumas passados e emoções reprimidas é fundamental para desbloquear a energia estagnada, mas o processo de revisitar e processar essas emoções pode ser doloroso e desconfortável. Imagine alguém que, ao tentar praticar a meditação para se conectar com sua paz interior, se depara com uma onda de tristeza e angústia. A tendência natural pode ser evitar essas emoções, interromper a meditação e retornar aos padrões de distração e fuga. No entanto, a verdadeira chave para a cura reside em acolher essas emoções, em permitir-se senti-las plenamente, sem julgamento ou resistência. Técnicas como a respiração consciente, a visualização terapêutica e o diálogo interno compassivo podem auxiliar nesse processo, oferecendo ferramentas para navegar as emoções desafiadoras com mais segurança e suavidade. Buscar o apoio de um terapeuta ou mentor espiritual também pode ser extremamente valioso, proporcionando um espaço seguro e acolhedor para explorar e processar essas emoções profundas. Outro obstáculo frequente surge ao tentarmos transformar crenças limitantes. Identificar padrões de pensamento negativos e crenças autossabotadoras é um passo importante, mas reprogramar a mente para adotar crenças mais positivas e fortalecedoras exige tempo, repetição e autocompaixão. Imagine alguém que, ao tentar praticar afirmações positivas para fortalecer sua autoconfiança espiritual, se depara com uma voz interna cética e crítica que questiona a validade dessas afirmações. Essa resistência interna é natural, pois a mente tende a se apegar ao que é familiar, mesmo que seja limitante. A chave para superar essa resistência é a persistência e a gentileza consigo mesmo. Comece com pequenas mudanças graduais, questione as crenças limitantes com evidências e argumentos racionais, e celebre cada pequeno progresso. Utilizar técnicas de visualização criativa, onde você se imagina vivendo de acordo com as novas crenças fortalecedoras, pode ajudar a reprogramar o subconsciente e a internalizar essas novas perspectivas. Além dos desafios internos, as influências externas e o ambiente podem apresentar obstáculos significativos na jornada de desbloqueio espiritual. Manter a disciplina em práticas espirituais diárias, cultivar relacionamentos saudáveis e proteger-se de energias negativas em um mundo caótico e exigente pode ser um verdadeiro teste de resiliência. Imagine alguém que, ao se comprometer com uma rotina matinal de meditação e yoga, se depara com a pressão do trabalho, as demandas familiares e as distrações da tecnologia que constantemente interrompem sua prática. Nesse cenário, a organização, o estabelecimento de limites saudáveis e a criação de rituais de autocuidado tornam-se ferramentas essenciais. Definir horários específicos para a prática espiritual, comunicar suas necessidades aos outros, criar espaços sagrados em seu lar e desconectar-se periodicamente do mundo digital são estratégias práticas para proteger e nutrir sua energia espiritual em meio ao turbilhão da vida moderna. Superar um bloqueio espiritual é, portanto, uma jornada que exige tanto conhecimento teórico quanto aplicação prática, tanto compreensão intelectual quanto inteligência emocional. Não existe uma fórmula mágica ou uma solução instantânea. O caminho é individual, único e repleto de aprendizados. Ao nos depararmos com os desafios, é fundamental cultivarmos a autocompaixão, a paciência e a perseverança. Lembre-se que cada obstáculo superado, cada resistência vencida e cada pequena prática incorporada é um passo em direção a uma vida espiritual mais plena, autêntica e vibrante. Visualize-se como um jardineiro cuidadoso, que remove as ervas daninhas, aduba o solo e protege as plantas com amor e dedicação, sabendo que, com o tempo e o cuidado constante, o jardim da sua alma florescerá em toda a sua beleza. Para aqueles que já trilharam um caminho inicial de práticas espirituais e ainda se sentem presos em um bloqueio persistente, é hora de explorar estratégias mais profundas e nuances, que vão além das abordagens básicas.
Imagine um explorador que já desbravou a superfície de um território desconhecido e agora se prepara para adentrar as profundezas de cavernas subterrâneas, onde segredos e tesouros ocultos podem ser encontrados. Da mesma forma, em nossa jornada espiritual, existem camadas mais profundas de nós mesmos, padrões inconscientes e energias sutis que podem estar contribuindo para o bloqueio, e que exigem ferramentas mais refinadas e uma abordagem mais introspectiva para serem acessadas e transformadas. Uma dessas estratégias avançadas é o trabalho com a sombra. Inspirado na psicologia junguiana, o conceito de sombra se refere aos aspectos reprimidos e inconscientes da nossa personalidade, aqueles traços que negamos, rejeitamos ou escondemos de nós mesmos e dos outros. Esses aspectos sombrios podem incluir emoções consideradas negativas, como raiva, inveja, ciúme ou agressividade, mas também talentos não reconhecidos, desejos reprimidos e partes de nós mesmos que foram julgadas como inaceitáveis. Quando a sombra não é integrada, ela pode se manifestar como sabotagem, padrões de comportamento destrutivos, e em nível espiritual, como um bloqueio que impede o fluxo da nossa energia vital. Um exemplo clássico é o da pessoa que busca a iluminação espiritual, mas secretamente nutre sentimentos de inveja ou competição em relação a outros buscadores. Essa sombra não reconhecida cria uma dissonância interna, um conflito entre a aspiração espiritual consciente e as emoções inconscientes, gerando um bloqueio. O trabalho com a sombra envolve trazer esses aspectos inconscientes à luz da consciência, acolhendo-os com compaixão e integrando-os à nossa personalidade de forma saudável. Práticas como o journaling reflexivo, a terapia de regressão, a meditação de autoindagação e até mesmo a expressão artística podem ser ferramentas valiosas nesse processo de exploração e integração da sombra. Estudos na área da psicologia transpessoal têm demonstrado a importância do trabalho com a sombra para o crescimento pessoal e espiritual, ressaltando que a verdadeira iluminação não é a negação da escuridão, mas sim a integração da totalidade do ser. Outra abordagem avançada envolve investigar a possibilidade de um bypass espiritual. Este conceito, popularizado por autores como John Velvood, descreve a tendência de usar conceitos e práticas espirituais para evitar lidar com questões emocionais e psicológicas não resolvidas. Imagine alguém que, diante de um conflito relacional ou de uma dificuldade emocional, se refugia excessivamente em práticas espirituais, como meditação ou mantras, como uma forma de evitar sentir a dor ou enfrentar o problema de frente. Embora a espiritualidade possa ser um poderoso recurso de apoio e cura, quando utilizada como uma forma de fuga ou negação, ela pode se tornar um mecanismo de defesa que impede o verdadeiro crescimento e aprofundamento. O bypass espiritual pode se manifestar de diversas formas, como a idealização excessiva de figuras espirituais, a busca compulsiva por estados alterados de consciência, a negação da própria raiva ou agressividade em nome da espiritualidade, ou a dificuldade em estabelecer limites saudáveis em relacionamentos. Superar o bypass espiritual exige um olhar honesto e corajoso para as nossas próprias motivações, reconhecendo quando estamos usando a espiritualidade como uma forma de evitar o desconforto emocional ou de fugir de responsabilidades. Nesses casos, integrar práticas de aterramento, de autocompaixão, de inteligência emocional e, por vezes, buscar apoio terapêutico, pode ser fundamental para equilibrar a jornada espiritual e promover um crescimento mais autêntico e integrado. A doutora Judith Orloff, psiquiatra e autora renomada, enfatiza em seus trabalhos a importância de integrar a espiritualidade com a saúde emocional, alertando para os perigos do bypass espiritual e defendendo uma abordagem mais equilibrada e realista da jornada de autodescoberta. A busca por evidências científicas e opiniões de especialistas que corroboram a importância de superar bloqueios espirituais pode parecer, à primeira vista, um desafio. Afinal, a espiritualidade, por sua natureza subjetiva e experiencial, nem sempre se encaixa nos moldes da pesquisa quantitativa tradicional. No entanto, um olhar mais atento revela um crescente corpo de estudos e o respaldo de profissionais de diversas áreas que validam a relevância e o impacto real da dimensão espiritual na vida humana, incluindo os desafios representados pelos bloqueios espirituais e os benefícios de sua superação. Pesquisas na área da psicologia da religião e da espiritualidade têm demonstrado consistentemente a associação entre o envolvimento espiritual e o bem-estar psicológico.
Uma meta-análise abrangente publicada no Journal of Consulting and Clinical Psychology, revisando centenas de estudos, concluiu que a religiosidade e a espiritualidade estão significativamente relacionadas a melhores níveis de saúde mental, incluindo menor incidência de depressão, ansiedade e comportamentos de risco, e maior bem-estar subjetivo e satisfação com a vida. Embora esses estudos nem sempre abordem diretamente o conceito de bloqueio espiritual, eles sugerem que a interrupção ou dificuldade na vivência da própria espiritualidade pode ter um impacto negativo no bem-estar geral, enquanto a restauração do fluxo e da conexão espiritual pode contribuir para uma melhor saúde mental e emocional. No campo da medicina integrativa e da saúde holística, a dimensão espiritual tem sido cada vez mais reconhecida como um componente essencial do bem-estar integral. Profissionais como o Dr. Deepak Chopra, renomado médico e autor, enfatizam a importância da conexão mente-corpo-espírito para a saúde e a cura. Em seus trabalhos, Chopra destaca como bloqueios energéticos e emocionais podem se manifestar como sintomas físicos e psicológicos, e como práticas espirituais como a meditação, o yoga e a atenção plena podem auxiliar no desbloqueio desses padrões e na restauração do equilíbrio e da vitalidade. Além disso, estudos têm demonstrado que a prática da meditação mindfulness, por exemplo, pode reduzir o estresse, a ansiedade e a dor crônica, além de promover a regulação emocional e o bem-estar geral. Esses benefícios podem ser interpretados como evidências indiretas do impacto positivo do desbloqueio espiritual, na medida em que a meditação e outras práticas espirituais podem auxiliar na remoção de barreiras internas que impedem o fluxo da energia vital e da conexão com a paz interior. Relatos de experiências pessoais e estudos de caso também oferecem evidências convincentes do impacto real dos bloqueios espirituais e dos benefícios de sua superação. Inúmeras pessoas compartilham histórias de momentos em que se sentiram espiritualmente desconectadas, perdidas ou estagnadas, e como, através de diferentes práticas e abordagens, conseguiram romper esses bloqueios e experimentar uma transformação profunda em suas vidas. Um exemplo comum é o de indivíduos que, após vivenciarem traumas emocionais ou perdas significativas, se sentem espiritualmente adormecidos, com dificuldade em encontrar sentido e propósito na vida. Através da terapia, da prática da meditação, do contato com a natureza, ou de outras formas de busca espiritual, muitos relatam um processo gradual de o despertar, de reconexão com a sua essência mais profunda e de redescobrimento da alegria e da vitalidade. Essas narrativas, embora anedóticas, ilustram o poder transformador da superação dos bloqueios espirituais e o impacto positivo que essa jornada pode ter na vida das pessoas. Além disso, a crescente popularidade de práticas como o coaching espiritual e o aconselhamento holístico reflete uma demanda real por suporte e orientação na jornada de crescimento espiritual, incluindo o enfrentamento de bloqueios. Profissionais nessas áreas utilizam uma variedade de ferramentas e técnicas, muitas vezes inspiradas em tradições espirituais milenares e em abordagens terapêuticas contemporâneas, para auxiliar indivíduos a identificar e superar seus bloqueios espirituais, a desenvolverem seu potencial máximo e a viverem uma vida mais alinhada com seus valores e propósito. A própria existência e o crescimento desses campos profissionais demonstram a relevância e a importância prática do tema ou como superar um bloqueio espiritual ou no mundo contemporâneo. Em suma, embora a espiritualidade seja um domínio da experiência subjetiva, um corpo crescente de pesquisas, opiniões de especialistas e relatos pessoais converge para validar a importância de compreendermos e superarmos os bloqueios espirituais. Seja através de estudos quantitativos que demonstram a ligação entre espiritualidade e bem-estar, de evidências clínicas que apontam para os benefícios de práticas espirituais na saúde, ou de narrativas inspiradoras de transformação pessoal, a mensagem é clara: a jornada de desbloqueio espiritual é uma jornada valiosa, com implicações reais para nossa saúde, felicidade e capacidade de vivermos uma vida mais plena e significativa. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada para superar bloqueios espirituais. Talvez, ao longo desta exploração, algumas perguntas ainda persistam. Será realmente possível desbloquear a espiritualidade? Como ter certeza de que estou no caminho certo? E se o bloqueio for o mais forte do que eu? Essas dúvidas são naturais e fazem parte do processo de crescimento. A boa notícia é que, sim, é absolutamente possível romper essas barreiras e reacender a chama da sua luz interior. E as estratégias que discutimos até agora são um mapa para essa jornada de transformação. Um ponto importante a reforçar é que não existe uma fórmula mágica ou um atalho.
Superar um bloqueio espiritual é um processo individual e único para cada pessoa. O que funciona para um pode não funcionar da mesma forma para outro. A chave é a experimentação, a autoobservação e a adaptação das ferramentas e práticas que ressoam melhor com você. Pense em um estudo recente da Universidade da Califórnia, que acompanhou pessoas praticando meditação mindfulness por 8 semanas. Os resultados mostraram uma redução significativa do estresse e da ansiedade em participantes, mas o mais interessante é que os benefícios variaram de pessoa para pessoa. Alguns experimentaram mudanças mais rápidas e intensas, enquanto outros tiveram um progresso mais gradual. O ponto central é que a consistência e a paciência são mais importantes do que a busca por resultados imediatos. Como a doutora Shauna Shapiro, uma das líderes nesse estudo, costuma dizer, mindfulness não é sobre esvaziar a mente, mas sim sobre estar presente para o que surge, com gentileza e aceitação. Essa mesma abordagem de gentileza e aceitação é fundamental para superar bloqueios espirituais. Outra dúvida comum é sobre a realidade dos bloqueios espirituais. Algumas pessoas podem questionar se isso não seria apenas uma forma de autossabotagem ou um problema psicológico disfarçado. É importante esclarecer que a dimensão espiritual é intrinsecamente ligada à nossa saúde mental e emocional. Como Carl Jung, o renomado psiquiatra, já afirmava, não somos apenas seres racionais, somos seres espirituais em busca de significado. Bloqueios espirituais podem, sim, ter raízes emocionais e psicológicas, como traumas não curados ou crenças limitantes. No entanto, a abordagem espiritual oferece uma perspectiva mais ampla, que considera a nossa conexão com algo maior do que nós mesmos, com a nossa essência divina. Essa perspectiva pode ser incrivelmente poderosa para promover a cura e a transformação. Imagine um terapeuta que, além de abordar os aspectos psicológicos de um paciente, também o encoraja a explorar suas crenças espirituais e a se conectar com sua fé. Essa abordagem integrativa, que considera tanto a mente quanto o espírito, tem se mostrado cada vez mais eficaz no tratamento de diversas questões, desde a depressão até o vício, como demonstram diversos estudos na área da psicologia transpessoal. E quanto àquela sensação de que o bloqueio é o mais forte do que você? Essa é uma armadilha comum da mente, que tende a nos levar ao desânimo e à autodesvalorização. Lembre-se que a força para superar qualquer obstáculo já reside em você. Você possui uma capacidade inata de resiliência, de cura e de transformação. O bloqueio espiritual não é uma barreira intransponível, mas sim um desafio que te convida a despertar o seu potencial máximo. Pense em Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Em seu livro Em Busca de Sentido, Frankl relata como, mesmo nas condições mais extremas de sofrimento, encontrou força interior e propósito ao se conectar com a sua dimensão espiritual e com os seus valores mais profundos. Sua história, e tantas outras semelhantes, nos mostram que a capacidade humana de superar desafios e de encontrar sentido na vida é imensa. E essa capacidade se fortalece ainda mais quando nos conectamos com a nossa espiritualidade. Portanto, não se deixe abater pelas dúvidas ou pela sensação de que o bloqueio é insuperável. Confie no seu potencial, persista nas práticas que ressoam com você e lembre-se que você não está sozinho, nessa jornada. A luz da sua essência espiritual está sempre presente, esperando para ser reacendida. E, com as ferramentas e a sabedoria que compartilhamos, você tem tudo o que precisa para trilhar o caminho da superação e da transformação. Ao chegarmos ao final desta jornada de exploração sobre como superar um bloqueio espiritual, é essencial recapitular os principais aprendizados e traçar um caminho claro para seguir adiante. Percorremos juntos a compreensão da natureza multifacetada dos bloqueios, identificamos suas possíveis causas, desde traumas emocionais até padrões de pensamento limitantes, e mergulhamos em estratégias práticas e avançadas para restaurar o fluxo da sua energia espiritual. Lembre-se que a mensagem central é de esperança e empoderamento. Você não está destinado, a viver em estagnação espiritual. Dentro de você reside uma força imensa, uma luz interior vibrante que anseia ser expressa em sua totalidade. Superar um bloqueio é, antes de tudo, um ato de autocompaixão, de reconhecimento da sua jornada única e de compromisso com o seu próprio crescimento. O primeiro passo fundamental é a autoconsciência. Reserve um tempo para refletir sobre sua própria experiência.
Quais dos sinais de bloqueio espiritual você identifica em sua vida? Quais causas ressoam mais com a sua história pessoal? Utilize as ferramentas de autoobservação que exploramos, como o journaling e a meditação, para aprofundar essa investigação interna. Quanto mais você se conhecer, mais clareza terá sobre os obstáculos que precisa transpor. Lembre-se da metáfora do jardineiro: antes de cuidar do jardim, é preciso observar o solo, identificar as ervas daninhas e compreender as necessidades específicas de cada planta. Essa autoanálise honesta e compassiva é o alicerce para qualquer processo de transformação. O próximo passo é a ação. O conhecimento por si só não é suficiente para gerar mudanças significativas. É preciso colocar em prática as estratégias que ressoam com você. Comece com pequenos passos, incorporando gradualmente as práticas de limpeza energética, de reconexão espiritual e de transformação de crenças em sua rotina diária. Seja consistente, mas também gentil consigo mesmo. Já haverá dias em que a motivação estará mais alta e outros em que a resistência se fará presente. O importante é não desistir, é retornar ao caminho mesmo quando sentir-se desviado. Já imagine um rio que encontra uma rocha em seu leito, já a água não recua, ela contorna o obstáculo e segue seu fluxo em direção ao mar. Da mesma forma, diante dos desafios e recaídas, mantenha a sua intenção firme e continue avançando, aprendendo com cada experiência e ajustando sua rota quando necessário. Ao aplicar essas estratégias e persistir na sua jornada de desbloqueio espiritual, você colherá benefícios profundos e transformadores. A clareza mental se intensificará, permitindo que você tome decisões com mais confiança e discernimento. A intuição se tornará uma bússola mais precisa, guiando-o em direção ao seu propósito e bem-estar. A paz interior se tornará uma constante, mesmo em meio aos desafios da vida cotidiana. E a alegria de viver retornará com força total, renovando seu entusiasmo e sua motivação para seguir em frente. Além disso, a superação dos bloqueios espirituais fortalece sua resiliência, tornando-o mais capaz de lidar com as adversidades e de florescer em todas as áreas da sua vida. Imagine uma flor que, após ser podada, renasce com ainda mais vigor e beleza. A superação dos bloqueios espirituais é como essa poda necessária, que nos permite crescer mais fortes, mais sábios e mais alinhados com a nossa verdadeira essência. Agora, o próximo passo é continuar essa jornada. A superação de um bloqueio espiritual não é um ponto final, mas sim um novo começo, um portal para uma experiência espiritual ainda mais rica e profunda. Para te apoiar nesse caminho contínuo de crescimento, te convido a se engajar ainda mais com a nossa comunidade. Compartilhe suas experiências nos comentários, troque ideias com outros buscadores, faça perguntas e inspire-se nas histórias de transformação de outras pessoas. Sua participação ativa enriquece a jornada de todos nós e fortalece essa rede de apoio e aprendizado mútuo. Além disso, continue explorando os recursos que oferecemos, como outros vídeos, artigos e materiais complementares, para aprofundar seus conhecimentos e expandir suas ferramentas de crescimento espiritual. Lembre-se sempre, a jornada espiritual é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Desfrute de cada passo, celebre cada pequena vitória e confie na sua capacidade de brilhar intensamente. O mundo precisa da sua luz, e você merece viver em sua plenitude espiritual. A jornada de superação de um bloqueio espiritual é, em última análise, uma dança delicada entre a escuridão e a luz, entre a estagnação e o movimento, entre a dúvida e a fé. É um convite para nos tornarmos alquimistas da nossa própria alma, transformando as sombras em ouro, a resistência em força e a dor em sabedoria. Ao longo desta exploração, desvendamos que os bloqueios não são inimigos a serem temidos, mas sim mensageiros disfarçados, sinais de que algo em nós anseia por atenção, por cura, por transformação. Cada barreira rompida, cada padrão transformado, cada pequena prática incorporada é como um raio de sol que penetra na névoa, iluminando o caminho e revelando a beleza intrínseca da nossa jornada espiritual. Lembre-se que a espiritualidade não é um destino final a ser alcançado, mas sim uma jornada contínua de autodescoberta, de expansão da consciência e de reconexão com a essência divina que pulsa em cada um de nós. E essa jornada, com seus desafios e recompensas, é o que dá cor, sabor e sentido à nossa existência, tecendo a tapeçaria rica e complexa da experiência humana. Ao final desta etapa da nossa exploração, convido você a levar consigo a certeza de que a luz que você busca já reside em seu interior.
Talvez, por momentos, ela tenha se ofuscado, obscurecida por camadas de medo, dúvida ou padrões limitantes que se acumularam como poeira sobre um espelho brilhante. Mas essa luz essencial, a centelha divina que te conecta com a fonte de toda a criação, jamais se extingue. Ela é a sua própria natureza, a essência do seu ser, a força vital que pulsa em cada célula do seu corpo e em cada pensamento da sua mente. Superar um bloqueio espiritual é, portanto, um ato de fé em si mesmo, na sua capacidade inata de cura, de resiliência e de transformação. É um mergulho corajoso nas profundezas do seu ser, para resgatar os tesouros escondidos nas câmaras secretas da alma, para libertar a energia estagnada que impede o seu fluxo natural e para reacender a chama da sua paixão pela vida e pela jornada espiritual, permitindo que ela brilhe com intensidade renovada. Não se prenda à perfeição, pois a jornada espiritual não é sobre atingir um estado idealizado de perfeição, mas sim sobre abraçar a sua humanidade em toda a sua complexidade e beleza. Não se compare com os outros, pois cada jornada é única e singular, com seus próprios desafios e aprendizados. Não se deixe abater pelas recaídas, pois elas são parte integrante do processo, oportunidades de aprendizado e de renovação do seu compromisso com o caminho. Permita-se ser imperfeito, reconhecendo que a imperfeição é parte da beleza da experiência humana. Permita-se aprender com os erros, vendo-os não como fracassos, mas como valiosas lições que te impulsionam para a frente. Permita-se celebrar cada pequeno avanço, cada passo dado em direção à luz, cada obstáculo superado, reconhecendo o seu progresso e fortalecendo a sua motivação. E, acima de tudo, cultive a autocompaixão, a gentileza e o amor incondicional por si mesmo, nutrindo-se com a mesma ternura e cuidado que você dedicaria a um amigo querido, reconhecendo que você é um ser em constante evolução, um aprendiz eterno na escola da vida, merecedor de toda a luz, alegria e plenitude que o universo tem a oferecer, sem exceção. Que a jornada continue, desdobrando-se em infinitas possibilidades de crescimento e expansão, que a luz se expanda, irradiando-se de dentro para fora e iluminando cada recanto da sua existência, e que a sua essência divina brilhe cada vez mais intensamente, inspirando e iluminando o mundo ao seu redor com a sua presença única e preciosa. A sua jornada espiritual é um presente precioso, um tesouro inestimável que merece ser cultivado e apreciado em cada momento. Abrace-o com coragem, com alegria e com a certeza inabalável de que você é capaz de superar qualquer bloqueio que se apresente e de viver uma vida plena de significado, propósito e profunda conexão consigo mesmo e com o todo. Se esse conteúdo te ajudou a entender e superar bloqueios espirituais, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para fazer parte dos Guerreiros Divinos. Assim, você continua essa jornada de evolução com a gente. Compartilhe este vídeo com quem também pode estar enfrentando desafios na espiritualidade e deixe nos comentários sua experiência. Você já passou por um bloqueio espiritual? Como conseguiu superar? Queremos muito saber sua história. E para aprofundar ainda mais seu despertar, confira os e-books de espiritualidade que deixamos na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.